Bom dia! Bom dia, galera dos sextos anos A e B. Hoje é segunda-feira, dia... Que dia é hoje mesmo, hein? Dia 18 de maio de 2020. Hoje fazem 20 anos que iniciou a campanha contra o abuso sexual de crianças e adolescentes. Hoje é o dia daquela campanha Faça Bonito, daquela florzinha. Criança e adolescente tem que ser respeitada e valorizada, jamais abusada, tá certo? Então vamos lá. Nós vamos dar continuidade hoje, galera, à nossa aula de História, tá certo? Vamos pegar o nosso livro de História, o meu já está aqui nas minhas mãos, na página 94. Nós vamos para o capítulo 5. Lá no capítulo 5, nós vamos falar sobre sociedade, economia e cultura dos povos nativos americanos. Tá certo? Depois de nós termos falado sobre a introdução à história, o que é história, a linha do tempo da história, depois a gente mergulhou lá na pré-história, lá no Paleolítico, depois lá no Neolítico, depois a gente fez uma viagem sobre os primeiros povos que habitavam aqui o nosso território americano. Depois nós fomos lá nas antigas civilizações africanas, lá na região da Mesopotâmia, a terra entre os rios Tigre e Eufrates, o Egito antigo. E agora o nosso conteúdo ele continua na Idade Antiga. Na Idade Antiga. Nós vamos falar sobre esses povos que estavam aqui no nosso continente chamado Mesoamérica. Mesoamérica é um território ali no final do México, por ali, que está dentro desse nosso grande continente americano, certo? E esses povos, eles habitavam aqui o nosso território. Ok? Nós vimos lá naquele conteúdo, aquela explicação de como foi as duas hipóteses que o ser humano chegou aqui na América. Acho que vocês estão lembrados. Pelo Estreito de Bering, que é aquele pequeno caminho entre os continentes, ou então pelo mar, pelo oceano. Essas são as duas hipóteses que nós estudamos, que o ser humano chegou aqui na nossa América. Lembrando que esse nome América, isso vocês vão ver lá no 7º ano, no ano que vem, viu? Eu já estou adiantando essa informação fresquinha para vocês. Olha só. Vocês vão ver, quando chegar lá no 7º ano, lá nas grandes navegações, que esse nome América se deu a um grande navegador chamado Vespúcio Américo, que ele fez grandes navegações aqui. Aí, quando fizeram o mapa colocando a América como continente, deram o nome de América em homenagem a ele. Tá certo? Mas aqui nós estamos na Mesoamérica. Ok, galera? Muito bem. Então, tudo isso eram as sociedades antigas que existiam aqui no nosso território, que nós somos convidados a ver, certo? Eu já falei que nós estamos na Idade Antiga ainda, né? E quais eram essas antigas civilizações? Os Olmecas, os Teotihuacan, os Teocá, os Maias, os Astecas, os Incas e, finalmente, na que nós conhecemos ainda hoje, os Tupis, que logo depois, quando Cristóvão Colombo chegou aqui,
ele chamou os nativos que aqui já estavam de índios. Por que ele chamou de índio? Porque ele queria ter chegado nas Índias, mas ele não chegou nas Índias. Aí ele chamou aquele povo que estava aqui de índio, para lembrar das Índias. E aí ficou o nome de índio, tá certo? Então esse nosso conteúdo do capítulo 5, ele quer falar para nós sobre essa valorização dos povos indígenas, sobre o respeito aos povos indígenas, né? E é um tema que eu gosto muito, particularmente falando, porque nós já conversamos muito sobre isso, mas é necessário sempre a gente conversar. Ok, então nós vamos estudar cada povo desse ao longo das páginas e dos textos, dos capítulos e dos parágrafos desse nosso conteúdo. Tá bom? Os Olmecas, eles fixaram-se na região do Golfo do México. Tá bom? Por volta do século XII a.C. Os Teotihuacan, eles localizavam-se na parte central do México, certo? Depois nós temos os Toltecas. Eles eram nômades. O que é alguém nômade? É igual lá no período paleolítico. Eles não tinham residência fixa. Viviam perambulando pelo meio do mundo. É quem não tem residência fixa. Então por isso que eles eram o quê? Nômades. Aí com isso, depois eles foram se organizando e foram fundando depois as suas cidades-estados. Nós vamos ler os textos, né, para a gente poder compreender cada povo desse aqui. Aí depois nós temos os mais conhecidos, que são os maias, os incas e os astecas. Lá no ensino médio vocês vão aprofundar bem os maias, os incas e os astecas, certo? Mas vamos adiantando aqui. Ok. Então, gente, nós temos que se concentrar, temos que prestar atenção e com isso tudo nós continuarmos conversando sobre esses povos antigos. Ok? Os maias, eles viviam mais da agricultura. Era a fonte de economia principal deles. Os astecas também habitaram aqui na Mesoamérica, que é essa faixa que pega o México, há 500 anos. Ou seja, a idade que o nosso país ele foi achado pelos portugueses. Certo? E assim vai. E assim vai todo esse nosso estudo que eu te convido agora para fazer. Lembrando que os astecas, eles eram politeístas, ou seja, eles tinham vários e vários deuses. Ok, gente? Muito bem. Então, vamos agora ler os textos aí na videoconferência e vamos prestar atenção no que esse nosso conteúdo quer dizer para nós. Lembrando que ainda tinha os povos tupis, que é os que nós mais conhecemos hoje, né? Porque já vem mais aquela lembrança dos povos indígenas. Os tupis viviam espalhados pelo território sul-americano, desde a Venezuela ao norte até o Rio da Prata. No sul do continente, eles se dividiam em várias tribos, como os Tupinambás, os Tupiniquins e os Caetés. Então eram várias tribos que faziam parte aí dos povos tupis. Então vamos lá. Nós vamos agora fazer as leituras, depois
a atividade que eu vou orientar para você. Então eu te convido para nós fazermos essa viagem aqui na Idade Antiga do nosso território Mesoamérica, americano, e estudarmos um pouco desses povos. Bons estudos, vamos lá, valeu galera!